Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ageu, capítulo 1, versos de 6 a 11. Ageu, capítulo 1, versos de 6 a 11. Amém. Glórias a Deus. Quem não achou, vai acompanhar na tela aqui, tá bom? Ageu, capítulo 1, versos de 6 a 11. O tema da mensagem hoje é: quando não colhemos os frutos da nossa semeadura. Quando não colhemos o fruto ou os frutos da nossa semeadura. Eu quero ler apenas um versículo, tá? Falei de 6 a 11, mas vou ler só um. Que diz assim: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Somente esse versículo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, porque estamos mais uma vez diante da tua presença. Obrigado pela tua palavra, que é a tua verdade. Que o Senhor fale aos nossos corações, segundo a tua vontade. Amém e amém. Amém. Podeis assentar. Esse versículo que nós acabamos de ler fala da condição do povo de Judá, o povo de Deus, onde Deus, pela boca do profeta Ageu, deu um panorama geral da situação do povo. Ele disse: vocês semeiam muito, mas vocês recolhem pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, porém vocês não matam a sede. Vocês se vestem, porém vocês não conseguem se aquecer. E vocês recebem salário, mas recebem como se fosse num saco furado, num saquetel furado. Essa era a condição do povo de Judá. E essa é a condição de muita gente hoje, né? Você já se viu semeando e não tendo nenhuma colheita? Você já passou por isso? Que você entende que você semeou muito, como o texto está dizendo, vocês semeiam muito, mas recolhem pouco. Você percebe que a sua colheita, ela não é proporcional à sua semeadura. Às vezes, algumas pessoas passam por isso. Você já se sentiu se doando muito e recebendo pouca doação? Talvez você já sentiu a sua vida desse jeito, ou você fez tantas coisas pelos outros e percebeu que você não recebeu nada em troca. Essa talvez seja a sua condição. Essa é a condição do povo de Deus daquela época. Deus está revelando aqui pela boca do profeta Ageu qual era o verdadeiro motivo disso tudo estar acontecendo. Por que muitas vezes nós semeamos muito e nós colhemos pouco? Por que a gente come e a gente não consegue se fartar? Por que a gente bebe e não consegue se saciar? Por que a gente se veste, se cobre e não consegue se aquecer? E por que nós recebemos salário e parece que o nosso salário está sendo colocado num saco furado? Você nunca tem. Deus vai falar aqui, porque essa situação do povo de Judá é bem parecida com o povo de hoje. Pessoas que estão fazendo alguma coisa e estão percebendo que não estão recebendo nada em troca. Esse panorama, essa condição que o povo de Judá está, vai ser agora definida pelo profeta Ageu, no versículo 9 e 10. Eu quero que você preste atenção. Ele vai dizer aqui qual era o verdadeiro motivo disso estar acontecendo. Ele disse no versículo 9: esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Aí tem uma interrogação, né?
Por que isso acontece? Por que a gente espera tanto e a gente recebe tão pouco? Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Essa foi a explicação que Deus deu. Por que vocês não conseguem se saciar? Por que vocês semeiam e vocês colhem pouco? Por que você não colhe o fruto da sua semeadura? O profeta disse, ele é boca de Deus. Ele disse: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Versículo 10. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Então, essa foi a explicação de Deus. Está dizendo: sabe por quê que vocês não conseguem colher? Sabe por que vocês trabalham muito e vocês ganham pouco? Sabe por que vocês correm bastante, fazendo e vocês não chegam a lugar nenhum? Porque a minha casa está deserta enquanto vocês correm a sua própria casa. Por isso que o céu sobre vós, por isso que não vem o orvalho, sabe? Por isso que está retido, não vem chuva, os frutos não crescem, não há frutificação, a terra não nasce nada. É porque vocês estão preocupados com a própria vida, estão desprezando as coisas de Deus. Foi isso que Deus disse. Foi isso que Deus disse. Essa é a verdade. Cada um estava preocupado com a sua própria vida, enquanto as coisas de Deus, ou seja, as coisas espirituais, estavam sendo deixadas de lado. Compreenderam isso? Olha o que ele diz no versículo 4. Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ele continua falando. Deus continua dizendo que o problema dessa nação é que todo mundo estava correndo atrás da sua própria vida. Cada um estava preocupado consigo mesmo. Mas esqueceram das coisas de Deus, esqueceram da casa de Deus, esqueceram das coisas espirituais. Será que nós não estamos vivendo num tempo assim? Será que esse não é o problema dessa geração? Que está cada um preocupado consigo mesmo e quase não tem tempo para as coisas de Deus? Será que essa história antiga, que está no Antigo Testamento, não é uma história parecida com a nossa? Onde tantas pessoas se preocupam com tantas coisas e deixam as coisas de Deus por último. Por isso que o versículo 6, ele disse no início: semeais muito e vocês recolhem pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. Poderíamos terminar o culto agora com essa explicação. Deus está dizendo: as coisas espirituais não são prioridades para vocês. É por isso que você corre, e não chega a lugar nenhum. E aí, a gente tem que começar a pensar qual será o caminho para a gente mudar essa situação. Como é que nós podemos mudar essa situação quando nós percebemos que nós não conseguimos colher os frutos da nossa semeadura? Olha, se eu fosse perguntar aqui, a maioria de vocês vai dizer isso: olha, realmente, eu sinto que eu faço muito e recebo pouco. Eu sinto que eu amo muito e sou pouco amado. Eu trabalho muito e só vivo na miséria. Parece que eu não consigo ver o fruto de todo o meu investimento, o fruto do meu trabalho. Percebe a realidade disso aqui, a realidade espiritual? E Deus disse que o problema é esse: vocês estão correndo atrás das suas próprias vidas e vocês esqueceram das coisas de Deus. Mas como que a gente consegue mudar essa situação? Ele vai dizer no texto. O que eu acho interessante aqui, eu quero mapear os versículos para que a gente possa entender bem. Eu quero que você perceba no versículo 5, a gente vai voltar um pouquinho, versículo 5, ainda de Ageu 1. Olha que interessante. Ora, pois,
assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus vai falar através da boca desse profeta. Ele disse: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Se você olhar agora no versículo 7, ele vai falar a mesma coisa. O versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus repete 2 vezes isso, que nós precisamos considerar os nossos caminhos. Se nós queremos realmente mudar a nossa situação, se nós queremos realmente mudar essa condição nossa de fazer e não receber nada, de lutar e não ter nada em troca, de plantar e não colher, de ter um céu fechado para nós. Talvez você seja uma pessoa de boa intenção, você é uma pessoa que está motivada, você está tentando fazer as coisas certas, mas parece que não funciona. Quanto mais você faz, menos você tem. Quanto mais você ama, menos você é amado. Quanto mais você se doa, menos você recebe doação. E nós precisamos mudar essa situação. E Deus começa dizendo: considerai os vossos caminhos. Se você lê na tradução King James, você vai perceber que está escrito assim: considerai, pois, o vosso passado. Essa é a tradução da King James. Considerai, pois, o vosso passado. Se você pegar na linguagem de hoje, uma Bíblia na linguagem de hoje, você vai ver que está escrito assim: pensem bem no que tem acontecido com vocês. O que é que Deus está dizendo aqui? Quando Deus disse: considerai os vossos caminhos. Ou seja, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Pensem bem na trajetória de vocês na vida. O que é que Deus está chamando a gente? Nós temos que fazer um balanço. Nós temos que fazer um balanço da nossa vida. É isso que o texto está dizendo. Um balanço honesto da nossa vida, de tudo que nós vivemos até hoje. E a primeira direção que Deus está nos dando: vamos fazer um balanço honesto da nossa vida, de tudo que nós fizemos até hoje, tudo que nós vivemos até hoje. Vamos analisar as experiências que você e eu passamos. Nesse tempo, nessa jornada espiritual, quantas experiências nós tivemos? E o que valeu a pena realmente? E o que não valeu a pena? O que Deus está dizendo? Que o povo adotou um estilo de vida que não deu certo. O povo decidiu viver de uma maneira que não funcionou. O que adiantou você ter tanto tempo de igreja? Onde você está? O que adiantou você fazer tantas coisas com uma motivação talvez certa e você está no fundo do poço do mesmo jeito? Então, tem coisas que não valem a pena. Quando você faz um balanço, você vai ter uma noção da gravidade da situação. Quando você começa a fazer uma leitura da sua vida, de tudo que você viveu, de tudo que você passou, das coisas que valeram a pena, das coisas que não valeram a pena, você vai ter um discernimento total da sua história. E com base nessa noção de gravidade do que você está vivendo, você vai tomar uma ação. Por isso que Deus disse: considerai os vossos caminhos. Você tem que considerar os seus caminhos. Será que você tomou decisões certas? Será que você se entregou à pessoa certa? Será que você investiu no lugar certo? Será que você fez as coisas certas? Será que não é tempo de revisar esse sistema de crenças e valores? Será que nós teremos que mudar algumas coisas? É isso que Deus está chamando a gente para pensar. Considerar os vossos caminhos. Se nós queremos realmente mudar a situação, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um balanço honesto na nossa vida, para que a gente possa ter uma noção da gravidade daquilo que nós vivemos, do que realmente valeu a pena. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim: ah, pastor, realmente teve coisas que eu fiz que não valeu nada a pena. Olha, eu me dediquei a tanta coisa que não valeu nada. O que adiantou? É isso que a gente percebe, que você faz tantas coisas achando que está certo, e hoje que você amadureceu, você percebeu o seguinte: sabe que não vale a pena mesmo? Às vezes você acredita em coisas, você acredita em mudanças que elas nunca vão acontecer. Você acredita em coisas que nunca vão ocorrer. Você se entrega a coisas que não valem a pena. Quando você faz esse resumo, você faz esse balanço, você faz essa análise da sua vida, você vai chegar à conclusão que você fez muita besteira e que você não vai fazer as mesmas coisas de novo. Se você pudesse voltar no tempo, você não faria o que você fez.
Muitas pessoas que estão aqui hoje, que estão assistindo pela internet, elas estão pensando isso. Se eu pudesse voltar atrás, tem muita coisa que eu não faria. Se você pudesse voltar no tempo hoje, no tempo, há 20 anos atrás, será que você tomaria as mesmas decisões? O que você vai dizer é que a maioria das decisões você se arrepende. Você se arrepende. E aí você percebe como é que está a sua vida agora. Deus nos chama a considerar os nossos caminhos. Ele nos chama a refletir sobre o que nós temos feito. Ele nos chama a pensarmos no que realmente aconteceu com a gente nessa jornada toda. E depois que se amadurece um pouco, você começa a perceber que tem coisa que não adianta. Só que às vezes a gente descobre que a gente já está velho, né? Já não tem mais tanto tempo para poder mudar a situação. Mas hoje, o que Deus está nos dizendo é que você não pode continuar seguindo num caminho, permanecendo num ponto cego, sem considerar os erros que você cometeu. Porque daqui a pouco você vai fazer a mesma coisa. Você diz assim, não, agora eu vou mudar. E você não olhou para trás, você não percebeu os erros que você cometeu atrás, você não fez uma análise, um balanço honesto da sua vida, e você vai dar as mesmas cabeçadas que antes. Então toma cuidado, porque talvez você está entrando numa situação sem analisar, você está entrando por um caminho sem pensar, e se você não pensar direito, se você não analisar direito, com base nas suas experiências do passado, você vai cair na mesma situação. Considerar os vossos caminhos. Se você quer arrumar o seu hoje, olhe um pouquinho para trás, para o ontem, para que você tome as decisões certas hoje. Amém? Outra coisa que aparece no texto que é interessante, está no versículo 2. Escute. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa casa tem um sentido espiritual para nós. Representa a nossa vida espiritual. Essa casa que precisa ser reconstruída, ser reedificada, é a nossa vida, é a nossa espiritualidade. É essa figura que está aqui, essa casa aqui, física, apresentada no Antigo Testamento, representa hoje a nossa vida espiritual. E Deus está dizendo no versículo 2, vocês dizem que ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, não está na hora. Isso acontece também hoje. As pessoas dizem, não, agora não, depois. Não, mais para frente. Por que não? Porque não é o tempo ainda. Tem que esperar o tempo. A gente está sempre procrastinando uma decisão de arrependimento que tem que acontecer. Nós paramos um ciclo de derrota quando nós nos arrependemos e começamos uma nova vida. Enquanto você não se arrepende de todo o erro que você cometeu, você não consegue começar uma nova vida. Então você tem que parar de protelar, você tem que parar de prorrogar essa decisão, porque o povo estava dizendo, não é tempo ainda. Vocês dizem que ainda não é tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Claro que é o tempo. Esse é o tempo. Amanhã eu volto para a igreja. Semana que vem eu volto para a igreja. Semana que vem eu vou me reconciliar, eu vou parar de pecar. No próximo mês eu vou... Por que não hoje? Eles estavam dizendo, ainda não é o tempo. Eles estavam prorrogando uma procrastinação de uma decisão de arrependimento que já deveria ter sido tomada. Talvez você entrou aqui hoje, sabendo que você precisa tomar uma decisão, que você deveria ter tomado ontem, de mudar a sua vida. Aí você não conseguiu,
Você fala, foi mais forte do que eu continuo do mesmo jeito, cheguei do mesmo jeito. E você vai tentar jogar para frente isso ainda. Mas se você quer realmente mudar a situação de plantar e não colher, você vai ter que vencer isso. Você vai ter que vencer. Porque o tempo que você produz, o tempo que você cresce, o tempo que você frutifica, é o tempo que você está em Deus. Enquanto você não está em Deus, você não frutifica. Vou te dar outro texto para você poder entender. Um texto que eu gosto muito. 2 de Crônicas, capítulo 26, verso 5. Escute. Esse texto fala sobre o rei Uzias, na sua ascensão, no seu crescimento. 2 de Crônicas, capítulo 26, verso 5, diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Agora presta atenção no restante. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esse texto é muito forte. Você sabe quando foi que ele prosperou? Você sabe quando foi que ele estava andando adiante, que ele cresceu? Nos dias que ele buscou ao Senhor. Enquanto ele estava na presença de Deus, Deus o fez prosperar. Quando você não está na presença de Deus, o seu ciclo de evolução espiritual para. Você fica parado. Por isso que não dá mais para a gente prorrogar uma decisão que já era para ter sido tomada. Uma decisão de se arrepender e começar uma nova vida. Talvez você está pensando, eu não tenho força para isso hoje. Mas eu vou orar, depois eu vou me acertar com Deus. Prometo até o mês que vem, eu vou dar uma ajeitada na minha vida e vou arrumar minha vida e vou voltar a ser quem eu era. Mas Deus está dizendo que você tem que vencer isso. Porque Uzias, ele prosperou nos dias que ele buscou ao Senhor. Nos dias que ele estava na presença do Senhor. Quando eu estou em Deus, eu cresço. Quando eu estou no reino de Deus, eu estou em crescimento. Quando eu estou fora do reino de Deus, a minha vida para. O reino de Deus é um reino de crescimento. Ninguém para quando está dentro do reino de Deus. Toda vez que você está no reino de Deus, você sempre cresce, cresce, cresce. Cresce em todas as áreas da sua vida. Tudo melhora em você. A sua cabeça melhora. A sua família melhora. O seu ministério melhora. Enquanto você está em Deus, você cresce. Mas quando você está longe de Deus, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é assim, né? Às vezes está em Deus, às vezes não está em Deus. Depende, você tem que escolher onde você está. Onde você fica. Porque isso na vida dos cristãos está muito comum agora, né? A pessoa está fria, eles falam assim, pastor, estou precisando mudar minha vida, porque eu estou meio relaxado, né? Está relaxado não, você está fora do reino. Você está fora do reino, você está parado. Você está em outro reino. Porque eu tenho que voltar. Tem que voltar mesmo, porque você está fora dele. Está fora dele. A gente precisa voltar. Para que a gente possa crescer. A primeira coisa que Deus disse para a nação é que esse povo precisava considerar os caminhos. Precisava fazer um balanço da vida. E a segunda coisa, o povo tinha que vencer a procrastinação do arrependimento. Tinha que se arrepender logo. Tinha que mudar de vida logo. E a terceira coisa que Deus falou, versículo 8, presta atenção. Ele disse, subi ao monte. Agora, vamos entender isso. Vamos entender. Às vezes a pessoa começa, pastor, tem que ir para o monte orar. Não é disso que está falando. Por favor. Subir ao monte. Na minha Bíblia tem uma vírgula. Subir ao monte. E trazei madeira. E edificai a casa. Que casa é essa? A nossa vida espiritual. E ele diz, e dela eu me agradarei.
e eu serei glorificado, diz o Senhor. Vamos prestar atenção nisso. Primeiro, se eu quero edificar a minha vida, se eu quero mudar a minha condição, ele disse: subi ao monte, trazei madeira. Da onde? Do monte. Edificai a casa. Depois que ela estiver edificada, eu me agradarei dela e serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus está falando aqui para a gente? Nós temos que mudar o nosso nível. Subir o monte é mudar o nosso nível de espiritualidade. Mudar o nosso nível, nós temos que subir para um novo nível. Compreende? Porque existem níveis onde as coisas realmente acontecem. Você pode até escolher um nível baixo de espiritualidade. Você pode até escolher um nível baixo de fé. Você pode até escolher um nível baixo de relacionamento com Deus. Mas você precisa entender: alguns milagres só acontecem em níveis elevados de espiritualidade. Níveis elevados de fé. Existem pessoas na igreja que não experimentam nada. Elas chegam e voltam vazias do mesmo jeito. Mas tem gente que vive grandes milagres de Deus, porque decidiram ir para o lugar mais alto. Por isso que o texto está dizendo: subir ao monte. Por quê? É nos lugares altos da espiritualidade que nós vamos encontrar recursos para edificar nossa vida espiritual. São nos lugares altos da espiritualidade, quando nós elevamos, quando nós crescemos, quando nós nos esforçamos. Andar nesse nível é fácil. Você vai caminhando, vai fazer uma caminhada, você vai andar aqui, você vai num ritmo tranquilo, você não vai cansar muito. Agora começa a elevar, começa a subir, vai exigir mais de você, você vai ficar mais cansado, você vai ter que colocar mais energia. Ou seja, níveis maiores de espiritualidade exigem mais esforço da gente. Você tem que se dedicar mais, senão você não sobe. Por quê, pastor? Ele diz: trazei madeira. O que é madeira? A madeira que ele está falando são os recursos que vão sustentar a nossa espiritualidade. São os recursos. A madeira são os recursos. Você vai ter que subir para poder trazer madeira, para você construir a sua casa espiritual. Como estão entendendo? Amém? Vai continuar no mesmo lugar? Vai continuar sendo um cristão feijãozinho com arroz, que só vem na igreja, assenta e assiste culto, e não conhece os lugares altos da comunhão, os lugares altos da oração, os lugares altos da busca, do relacionamento com Deus? Vai continuar? Vou, então não vai ver mais nada. Vai ser do mesmo jeito que a gente leu no início. Vou repetir o texto: semeais muito e recolheis pouco. Ageu 1, verso 6. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saquetel furado. Essa é uma escolha que a gente faz. Para a gente poder mudar isso, tem que fazer um balanço da nossa vida. Nós temos que mudar a nossa vida, entender o que está acontecendo, o que valeu a pena, o que não valeu a pena. Temos que nos arrepender, não ficar adiando. Nós precisamos, e nós temos que elevar o nosso nível espiritual. Temos que subir mais alto. Você vai jejuar, não é fácil. O cara fala: eu não aguento fazer jejum, pastor. Não é fácil, porque é um nível mais alto, é uma busca mais alta. Orar de madrugada, pastor, é difícil. Pois é, de madrugada, né, a fila é menor, mas a gente tem que acordar para orar. Quem quer, vai atrás. A estudar mais a Bíblia, buscar mais a presença de Deus, frequentar mais a igreja, estar mais buscando a comunhão da igreja. Sim, é um esforço maior de quem quer crescer, de quem quer subir a montanha. Por quê? Porque lá em cima tem madeira. Por isso que ele diz: subiu ao monte, você está no nível, daqui a pouco você começa a subir. Mais esforço, mais energia, mais dedicação. Ele diz: trazei madeira. Porque o texto está falando sobre uma edificação física, mas com um sentido espiritual. Essa madeira é a madeira que vai servir de edificação da casa espiritual. Onde é que ela está? Está lá no monte. Amém?
Agora, pastor, já que é difícil subir no monte, já que é difícil mudar o nível, tá? Esse nível é mais difícil para a gente, já que a gente tem que encontrar madeira lá em cima para a edificação da nossa casa espiritual. Como é que a gente faz para subir? Como é que eu consigo subir? Vamos lá, eu quero ler o Salmo 24, versículo 3 e 4, por favor. Que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? É a pergunta que você quer a resposta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que vai subir de nível? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem é que vai subir? Quem é que vai chegar? O salmista vai responder. Primeiro, aquele que é limpo de mãos, número 1. Número 2, puro de coração, número 3, que não entrega a sua alma à vaidade, número 4, nem jura enganosamente. 4 condições para você conseguir subir o monte. 4 condições para você conseguir se elevar de nível. Como estão entendendo? Primeiro, aquele que é limpo de mãos. O que é limpo de mãos? Você está com a mão suja, você vai lavar as suas mãos. Você vai lavar as suas mãos. Você vai lavar a sua vida das suas ações pecaminosas. Se você entende que você agiu, as ações pecaminosas e as suas mãos estão sujas, quando você se arrepende, você lava as suas mãos. Você fica com as mãos limpas. Se você permanece num ciclo vicioso de sujeira, você nunca lava as mãos, você fica sujo. Quando você decide lavar as mãos, é porque você se arrependeu de seus pecados e você vai começar uma nova fase na sua vida, amém? Então aquele que decide se arrepender a ponto de ter as suas mãos purificadas, as suas ações purificadas, vai parar de fazer coisa errada, esse sobe a montanha. A segunda condição para subir a montanha, aquele que é puro de coração. Quem são os puros de corações? Aquele que possui sentimentos e intenções verdadeiras. O cara tem os sentimentos são verdadeiros, as intenções são verdadeiras. Esses são os puros de coração. O que é pureza? É uma coisa única, não está misturado. Porque às vezes as intenções das pessoas têm mistura, tem adultério nas intenções. Você nunca sabe o que o cara quer, você nunca sabe o que a pessoa quer. Parece que ela te ama, mas no meio daquele amor tem uma falsidade, tem algo errado. A pessoa quer ser seu amigo, mas no meio daquela tentativa de fazer amizade tem uma intenção escondida. Por isso que a intenção fica adulterada. Mas quando a pessoa decide ter os sentimentos e as intenções verdadeiras, sabe, mesmo que seja difícil. Tem gente que fala, mas é verdadeiro. Tem gente que grita, mas grita com verdade. Tem gente que fala, não gostei, mas fala com verdade. É muito melhor você se irritar, é muito melhor você gritar, mas ter todas essas coisas de forma verdadeira, do que você ser um falso que fala baixo, do que você ser um falso que fica apertando a mão dos outros, fica dando abraço nos outros. Então é melhor você ter uma vida verdadeira, a sua vida ser transparente. Esses são os puros de coração, amém? Pelo menos você fala, esse cara é estranho, mas pelo menos é a característica dele. Pelo menos ele tem lado. Tem gente que não tem lado, você não sabe quem é. A pessoa chega perto de você, você não sabe o que ela é. As pessoas vivem de máscaras. Agora, os puros de coração são aqueles que possuem sentimentos e intenções verdadeiras. Amém? A terceira condição, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Aqueles que não são vaidosos. Aqueles que não são vaidosos. Por mais que você tenha, por mais que você seja, você nunca deve ser uma pessoa vaidosa. Não seja vaidoso. Por mais poder que você tenha. Quanto mais você tiver na sua vida, mais humilde você tem que ser, amém? E a quarta condição, o que não jura enganosamente, ou seja, aquele que é verdadeiro nos seus votos. Porque tem gente que jura por tudo, mas é mentira. Eu juro que eu vou fazer, mas não é verdadeiro nos seus votos, não cumpre votos, não cumpre o que promete, não cumpre as suas juras. Nós temos aqui 4 condições.
aquele que é lavado das suas ações pecaminosas, aqueles que possuem sentimentos e intenções verdadeiras, aquele que não é vaidoso e aquele que é verdadeiro nos seus votos. Agora eu quero que você perceba uma coisa importante, do versículo 8, na parte A, quando ele disse: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Eu quero que você preste atenção nisso. Sobe ao monte, traz madeira, edifica a casa. Se você agora olhar no versículo 11, eu quero que você preste atenção. Olha o que Deus diz: mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Vou repetir: mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Era um tempo muito difícil. Era um tempo de sequidão por causa da desobediência. Essa era a condição do povo de Deus. Por causa da desobediência, Deus disse: eu mandei vir a seca sobre a terra. Mas um ponto importante que você tem que prestar atenção, que ele disse: e sobre os montes. Então nós temos que ter ciência que nós vamos subir um monte para buscar madeira, que são os recursos para edificar a nossa vida, mas que esse monte está seco. Quantos entendem o que eu falo? Nós temos que subir para o monte que está seco, e nós temos que encontrar madeira boa para edificar a nossa casa. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Nós temos que subir um monte, mas temos que entender que está tudo seco. E nós vamos ter que procurar nesse monte madeira boa para edificar a nossa casa, porque se for madeira ruim, a nossa casa fica fraca. E aí, como é que a gente faz, pastor? Nós estamos juntos? Amém. Tem um grande desafio aqui para encontrar madeira boa no monte que está seco. Primeira coisa que você tem que fazer: você vai ter que achar madeira. Mas quando você achar madeira, você vai ter que discernir qual madeira serve para a sua edificação. É um desafio diferente. Nem toda madeira serve para edificação. Nem toda madeira serve para construir uma casa. Tem que ser madeira forte. Tem que ser madeira resistente. E como é que você vai encontrar no monte seco madeira boa e resistente para a edificação da sua casa espiritual? Você vai ter que ter uma coisa: discernimento. Amém? Porque senão você não vai conseguir saber qual madeira que é boa. Como é que você descobre? O cara que entende na mata, quando o cara conhece, ele fala assim: não, essa madeira aqui é essa aqui é essa, não é assim? Dá um nome para cada madeira. Por que ele faz isso? Porque ele tem conhecimento. Por isso ele consegue discernir. Tem gente que consegue olhar um pássaro e fala assim: o nome desse pássaro é esse nome, o desse é esse, percebe? Porque esse cara tem conhecimento. Então você só tem discernimento quando você tem conhecimento. E nós precisamos de conhecimento. A igreja precisa de conhecimento. A igreja precisa crescer na palavra de Deus. A igreja tem que deixar de ser ignorante, tem que saber discernir as coisas para poder fazer escolhas certas. Porque senão, quando você não tem conhecimento, você não tem discernimento, aí você escolhe qualquer coisa e a sua casa fica fraca. É por isso que existem tantos cristãos fracos hoje. Qualquer coisa que acontece, eles ficam abalados. Qualquer ventinho que vem, eles caem. Qualquer tribulação, acaba tudo. Porque eles fizeram escolhas erradas. Para você escolher bem, você tem que saber discernir bem. E você só consegue discernir quando você tem conhecimento. Nós temos que aumentar o nosso conhecimento. Nós temos que aprender mais da palavra de Deus. Nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Temos que conhecer.
Tem cristão que vai abrir a Bíblia, manda abrir em Gênesis, abre em Apocalipse. E o cara tem 15 anos de igreja. O que esse cara aprendeu? Está folheando ainda, porque é Gênesis, irmão. Está lá atrás. Fica olhando para o lado, olhando para o outro. Não, eu vou comprar aquela Bíblia que tem aquelas marcaçãozinhas, né? Porque aí não tem como, aí bota o dedinho e puxa. Não tem discernimento de que a Bíblia é dividida em Novo Testamento, Velho Testamento, são duas divisões. 66 livros. Livros poéticos, livros históricos, revelação. Não sabe. E tem muito tempo de igreja. O que esse cara está fazendo na igreja? Não está aprendendo nada. Ou está faltando vontade, ou está faltando mentor. Uma das duas coisas. Tem que ter vontade e tem que ter mentor, senão você não cresce. Tem que aumentar o conhecimento. A falta de conhecimento explica um monte de coisa. Explica um monte de coisa ruim que acontece na nossa vida. Nós temos que aprender mais de Deus. Aprender mais de Deus, amém? Então, para achar a madeira, nós vamos ter que ter discernimento que vem a partir do conhecimento. Você tem que ter também perseverança e fé. Perseverança e fé. O que é a perseverança e a fé, pastor? A perseverança e a fé é o machado afiado que você precisa ter. Porque quando você encontra a madeira, você tem que cortar a madeira. Madeira forte vem de árvores robustas, árvores resistentes. Você precisa ter um bom machado. Tem muita gente que encontra madeira, mas como é que você corta a madeira? Você tem que ter um machado afiado. Então, o fio do machado é o seu nível de fé. Você bate e corta, você bate e corta, você bate e corta. Mais fé. E aí você tem que perseverar. Você bate uma vez, o machado afundou, você bate a segunda, terceira, quarta, perseverança, fé. Perseverança e fé. Você vai bater lá e você derruba a madeira. Número 1, discernimento espiritual que vem através do conhecimento. Número 2, a segunda coisa importante, perseverança. Perseverança e fé. Porque Deus coloca tantas coisas diante da gente. Não adianta você chega num lugar, numa mata, está cheio de madeira. E você fala, como é que eu vou cortar isso? Aí você tem que ir lá com a sua fé e falar assim, eu vou levar isso para edificar a minha casa espiritual. Não foi fácil chegar no monte. Não foi fácil encontrar a madeira. E discernir a madeira. E agora eu tenho que cortar. Cortar com muita fé. Tem gente que fala assim, não, sabe de uma coisa? Vai que essa árvore não corta, né? Não vou não, vou desistir e volta. Por que você voltou? Não, meu machado estava cego, né? Tem tanto cristão que tem machado cego, né? Porque pouca fé. Aí bate o machado assim, primeira vez, não consegue nem afundar o machado. Aí fala, bate a segunda, não, pesado o machado, né? Não corta. Aí volta, fala, deixa a minha vida do jeito que está, eu vou voltar no texto que o pastor leu no início. Tudo que eu ganho é como se colocasse num saquetel furado, né? Eu semeio muito e colho pouco. Aí volta a mesma condição que está, porque não quer se esforçar. Depois que você corta a madeira, você vai precisar de outra coisa, resistência. Você tem que carregar a madeira. E dependendo da madeira que você vai escolher nessa mata, você vai ter que trazer ela no lombo para edificar a sua casa. Você tem que ter resistência. E você vai ter que... Isso vai definir a sua velocidade. Quanto mais peso, quanto mais você conseguir colocar nas costas, quanto mais madeira você conseguir colocar nas costas, e conseguir andar com essa madeira nas costas, mais rápido vai ser a sua edificação. Porque às vezes você fala assim, eu vou levar só um gravetinho. Aí leva um gravetinho, aí passa 3 anos, mais um gravetinho, aí você fala, poxa, minha vida tem tanto tempo que eu estou tentando edificar minha casa espiritual, não consegui. Mas quando você é resistente, cara, sabe o que você faz? Você aguenta o tranco, você bota aquele monte de madeira nas costas, você cortou a madeira, porque você tinha fé, você teve fé, você jogou a madeira nas costas, e você vem com aquele monte de madeira assim, resistente, você vai dando a passada, e você vai chegando, você vai, vou edificar minha casa. Você consegue força e resistência
para aguentar os embates da vida, gente que tem resistência, perseverança, e mesmo com peso, continua caminhando. Não está fácil não, pastor, minha vida, mas eu continuo caminhando, porque eu estou edificando. Não está fácil vir na igreja, mas eu estou edificando a minha casa, estou edificando a minha vida. Não está fácil fazer isso, mas eu estou edificando a minha vida. Você tem que discernir quais são as árvores. Você precisa cortar a sua árvore, e seu machado tem que estar bem afiado. Fé, que sem fé você não corta, e tem que perseverar. Bate bastante fé, não para de ter fé. Depois você joga nas costas, mesmo que seja pesado o fardo, mesmo que seja difícil. Quanto mais você conseguir carregar, mais rápido será o seu processo de edificação. Quanto mais você aguentar, você fala, mas não aguento, pastor, tem coisas que eu não aguento. Você tem que aguentar, irmão. Você tem que aguentar. A vida não é fácil, vida de cristão não é fácil. Tem luta que vem, tem embates que vem, tem época que não está bom, tem época que a coisa não flui, mas você tem que perseverar. Quantas pessoas desistiram, né? Elas descem da montanha, chegaram até na montanha, purificaram as mãos, purificaram o coração, fizeram tudo certinho, mudaram as intenções, chegaram no monte. O que eu faço? Aí desce do monte. Eu estou cansado de ver gente descendo do monte. Quando estava na hora de pegar os recursos para poder construir a sua vida, desistiu de tudo. Muita gente está assim. Nós precisamos revisar a nossa vida. Temos que suportar as cargas. Isso vai definir o nosso processo de construção e edificação espiritual na nossa vida. Deus disse ao povo: vocês estão plantando muito, mas vocês colhem pouco. Vocês comem, mas vocês não matam a fome de vocês. Vocês bebem, mas vocês continuam com sede. Vocês se vestem, se cobrem, mas vocês continuam com frio. Vocês recebem salário, mas o salário parece que entra num buraco, um saco furado, some. Por que está acontecendo? Porque vocês não estão preocupados com a vida espiritual, porque vocês estão correndo atrás dos negócios de vocês, vocês estão correndo atrás de dinheiro, vocês querem a vida de vocês, mas vocês esqueceram que existe um Deus. Aí o povo diz: não, nós vamos mudar isso. Como é que a gente muda isso? Deus disse: então, sobe a montanha, traz madeira, edifica a casa, e eu me gloriarei nisso. Mas vou ter que sair desse nível, vou subir esse nível. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no santo lugar? Vamos subir, vamos purificar as nossas mãos através do arrependimento, vamos purificar os nossos corações, vamos parar de ser enganosos, vamos mudar a nossa conduta, vamos ser transparentes com a nossa vida, vamos subir o monte. Quando a gente começa a se purificar das imundícias da vida, nós conseguimos subir a montanha. E quando nós estamos nos lugares altos, nós temos muita coisa para fazer, mas não é fácil, pastor, porque o monte está seco. Mas nós vamos achar, porque Deus está com a gente. Nós vamos achar, nós vamos encontrar as árvores certas, porque Deus vai nos dar o discernimento, que nós temos a palavra de Deus. Ele vai nos guiar nos montes elevados, mesmo que estejam secos, porque Ele é o nosso Deus. Ele vai nos dar a direção. Onde ninguém encontra nada, nós vamos encontrar árvores fortes e robustas, e nós vamos usar a nossa fé para derrubar essas árvores. Nós vamos arrancar essas árvores, nós vamos carregar essas árvores, porque nós suportamos tantas coisas na nossa vida. Por que nós não vamos suportar mais uma coisa para poder edificar a nossa vida espiritual? Nós teremos a nossa casa edificada com muito esforço. Viver na presença de Deus não é coisa para menino. Paulo ensinou sobre isso. Os meninos espirituais não conseguem ter as grandes revelações do Senhor. Gente que não entendeu ainda o que é viver na presença de um Deus, o que é servir a um Deus, o que é andar com Deus, é muito maior do que muitas pessoas pensam. É a renúncia que você faz que vale a pena. Toda vez que você renuncia a alguma coisa por Deus, você cresce muito mais. Todos os dias nós somos testados, mas quando você abre mão de alguma coisa por causa de Deus, Ele te leva mais alto. Coisas grandes vão acontecer na sua vida, amém?
Eu quero que você fique de pé, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você está. Talvez você já se sentiu semeando e não tendo nenhuma colheita. Talvez você já se sentiu se doando muito e recebendo pouca doação. Ou talvez você fez tantas coisas pelos outros e não recebeu nada em troca. Você deu carinho e recebeu violência. Você deu compreensão e não foi compreendido. Quando Deus nos chama para considerar os nossos caminhos, nós vamos perceber que nós nos preocupamos muito com a nossa vida material e deixamos de lado as coisas de Deus, porque muitos estão correndo atrás de si mesmos. Alguns estão tentando salvar a sua própria vida. A Bíblia diz que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Enquanto você tentar salvar a sua vida, esquecer das coisas de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Considerai os vossos caminhos, considerai o vosso passado, refletir sobre o que você tem feito, pense bem no que tem acontecido com você. Vença a procrastinação do arrependimento e se arrependa hoje. Não diga que não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ela tem que ser edificada agora. Lembra de Uzias, dos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus disse: subir ao monte. Temos que levar o nosso nível espiritual. Nesse nível nada vai acontecer. Precisamos subir mais alto. Subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. É nos lugares altos da espiritualidade que encontramos recursos para criar a sustentação da nossa vida espiritual. A madeira aqui são os recursos que precisamos. Quem sobe o monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não se entrega à alma, à vaidade, e nem jura enganosamente. Esses subirão ao monte do Senhor. Que você comece a amar a palavra de Deus, para que Deus te dê o discernimento, para que você possa encontrar o que você precisa, para construir o que precisa ser reconstruído, aquilo que foi destruído na sua vida. Eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, Senhor. Restaura o teu povo, Senhor. Restaura a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Senhor, abre os olhos da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Que as escamas caiam dos nossos olhos, que possamos entender o propósito da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a subir o monte, nos ajuda a edificar a nossa vida, nos sustenta nessa jornada, Senhor. Faça com que o teu povo se eleve espiritualmente, saia desse nível baixo e vá para um novo nível espiritual, onde as coisas realmente acontecem. Tira-nos, Senhor, da superficialidade e nos faz andar altaneiramente, Senhor, nos lugares altos, Senhor, nos lugares mais altos, Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu declaro que a tua vida nunca mais será a mesma. Eu profetizo que um tempo novo vai começar a acontecer a partir de hoje. Eu profetizo que grandes coisas irão acontecer. Eu declaro muitas bênçãos começando a ser derramadas sobre a tua vida, porque é um processo de Deus em você que começa hoje. É uma nova unção, é um novo tempo, é um tempo de conquista, é um tempo de restituição de todas as coisas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Abençoa a tua família, os teus negócios, a tua casa.
o teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Recebe no teu coração essa bênção. Seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Recebe um azeite fresco, recebe um azeite fresco, recebe uma unção nova, recebe uma unção nova, recebe uma elevação espiritual, recebe uma unção fresca, recebe um renovo, recebe a cura. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Todas as bênçãos de Deus desçam sobre a tua vida. Todo o azeite fresco do Senhor desça sobre a tua cabeça. Recebe uma nova vida, recebe uma nova vida. Receba um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha discernimento da sua vida, que a sua vida seja uma bênção, em nome de Jesus, amém e amém.